Boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à minha casa, ao meu canal. Eu me chamo Acrísio de Medeiros, sou psicanalista e terapeuta, e aqui eu ensino pessoas a se livrarem de bloqueios emocionais como a insegurança. De que forma? Eliminando traumas de infância. Por quanto tempo, Acrísio? Durante quanto tempo isso? Em até 5 semanas. Né? Sejam muito bem-vindos a essa live de hoje, que é uma live Tira Dúvidas, um prolongamento da aula 1 da semana, o Código da Insegurança. Se você ainda não se inscreveu para a semana o Código da Insegurança, corre! Corre, bobo! Corre, boba! Está perdendo o quê? Está perdendo pulo para sapo. A insegurança destrói a nossa vida, destrói a sua vida. A insegurança faz você perder relacionamentos, faz você não acreditar em você, nas suas capacidades, no seu potencial. A insegurança afasta você das pessoas amadas, afasta você dos pais, da esposa, do marido, dos filhos. Faz os filhos não quererem mais conversar com você. E você quer que eles vão para o psicólogo ainda, né? Então, a insegurança destrói a gente, destrói a saúde, faz você morar num corpo que você não gosta, que você não quer, não é esse. E entende o que eu quero dizer, né? Talvez você esteja acima do peso, né? Adoecida, vivendo na ansiedade, na exaustão, no desespero, no medo, na dúvida, no medo do fracasso, das críticas, do julgamento. E aí você não cresce como pessoa, não cresce no trabalho, não cresce na vida, né? Isso a insegurança faz. Então, se você não se inscreveu ainda na semana o Código da Insegurança, dá tempo. Corre no link da bio. Clica lá para você, enquanto você se lembra, corre lá, link da bio, do perfil, clica, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp. Se você não estiver no grupo do WhatsApp, você não vai receber os links, não vai receber o bônus, não vai receber o e-book, um e-book maravilhoso, você não vai poder participar de um questionário, você não vai poder participar de um sorteio de 2 bolsas para Processo Terapêutico à Origem, um programa maravilhoso. Né? 2 bolsas 100% grátis, que vai rolar no domingo, tá bom? Então, se prepare que eu vou contar mais detalhes no final dessa live. Então, fica comigo essa noite, não te arrependerás. Muito bem. Olha, aproveita e já convida os amigos aí para participar dessa live, que é Tira Dúvida da nossa aula 1, que está no ar, está no ar. Se você não assistiu, assista. Boa noite, Eliana Cristina. Boa noite, Marcelo Fernandes, Simone Lima. Ubiratã, como é que vai, meu amigo? Boa noite, Regina Cláudia. Dante, comandante, muito bem. Virgínia, Neuci, boa noite. Fagner Azevedo. Muito bem. Cláudia Bezerra. Evandro. Cleusa. Rou. Boa noite, tudo bem? Raimunda, boa noite. Vamos começar? Então, estou aqui para responder. Quem daqui assistiu já a aula 1 da semana, o Código da Insegurança, que entrou no ar ontem, ainda está disponível, vai ficar até domingo à noite, não perde tempo. Quem já assistiu? Quem já assistiu, conta o que achou e já pode fazer uma pergunta de dúvidas que você tenha. Inclusive, eu vou responder algumas perguntas que me fizeram no questionário, tá bom? Vou responder algumas perguntas hoje. Então, não fica chateada se eu disser algumas coisas que você pode não gostar, tá bom? Eu vou abrir meu coração, vou dizer algumas coisas aqui para ajudar você. Tá? É diferente do que os pais falaram. Você está apanhando porque é para o seu bem. Você vai ficar de castigo porque é para o seu bem. Eu vou dizer algumas coisas que é para o seu bem. Ai. Não confunda as duas situações, tá bom? Não confunda, não. É para o seu bem mesmo. Então, vamos lá. Você assistiu, Player? Biratã, você assistiu, né? Eliana também. Foi espetacular, estou animada. Que bom, Eliana, que bom que você gostou. Simone Lima, você também assistiu. Enem.
Quem mais assistiu aqui? Assistam a live, já corre, se inscreva, ainda está no ar. Então vamos lá. Eu tenho uma pergunta, enquanto vocês pensam, eu tenho uma pergunta que foi me feita no questionário. Pedi até para a equipe colocar, olha aí. Pergunta do questionário. A culpa das coisas não darem certo para mim não é minha. Você ouviu alguma vez isso? Você já falou alguma vez isso? Eu já falei algumas vezes isso. Vamos jogar a verdade aqui, né? Eu já falei, não, a culpa desse negócio acontecer não é minha. Por que que isso acontece, né? Eu já falei. Eu acho que até hoje, às vezes, ainda falo, não, a culpa desse negócio ter caído aí não foi minha, não. Sabe o que a gente está dizendo? Tem alguns motivos para isso acontecer. Primeiro, nós só vemos o nosso lado. E do nosso lado, a gente não quer que as coisas aconteçam assim. Ainda mais em adulto, a gente está fazendo porque a gente está fazendo e não quer aquele erro, não quer que o copo caia, não quer que a xícara derrame, não quer que nada aconteça. Eu me lembro uma vez, eu derrubei sem querer, estava pegando alguma coisa na pia, minha esposa estava fazendo um frango, né? E derrubei esse trem no chão, na frente dela. Pensa numa confusão que me criou na cabeça aquilo. Aí eu disse, nossa, mãe do céu, mas não queria ter derrubado. Imagina que eu vou derrubar esse negócio. Eu não vou mais encostar aqui. Quando você estiver fazendo comida, eu não vou mais encostar. Né? Então, às vezes a gente fala isso. O primeiro motivo é porque nós não queríamos aquele resultado. O primeiro motivo. Né? Então, segundo motivo é porque nós não vemos tudo. Nós não temos a visão total da coisa, nós temos a nossa. E com a nossa visão, a gente é limitado. Então, é tipo jornalista, eu tenho que ouvir todos os lados. Né? Por que você diz que a culpa é minha? O que leva você a acreditar que a culpa é minha? Né? Pergunta para ouvir o outro lado. Eu contei para vocês que eu e minha esposa construímos a nossa casa, aqui de onde eu estou falando, né, na pandemia. Foi um desafio que nós dois nos fizemos para romper com a barreira da insegurança na pandemia e vamos construir, vamos. Eu sou terapeuta, psicanalista, ela é veterinária, e a gente construiu a nossa casa. E aí, no início, eu tinha todas as ferramentas para medir, né? Colocar um tijolo certinho para não sair torto, né? Prumo, nossa, nível, tinha tudo. Linhas, nossa. E aí eu levava quase meia hora para colocar um tijolo. Isso não ia acabar daqui a uns 50 anos, essa construção, né? E aí eu estava fazendo, aí meu sogro apareceu e disse assim, esse tijolo aí está torto. Eu falei, não é possível. Eu estou tomando todo o cuidado, dizendo que está torto. Para, você que está enxergando errado. Olha só, você que está enxergando errado, porque eu estou tomando todos os cuidados, estou medindo isso. Mas aí eu resolvi ir para onde ele estava. Aí, não é que estava torto? Faltava eu dar a volta na parede. Então, eu, além de usar todas as ferramentas, eu dava uma voltinha para me certificar se estava contraproducente. Mas isso era fruto da inexperiência. Né? No final, já não me incomodava se estava um pouco torto. Que tem assim, a gente tira no reboco essa diferença. Aprendi isso também. Bom, então, esse é o segundo motivo. Né? A gente não domina todas as situações. Terceiro motivo pelo qual a gente diz isso, essa afirmação, a culpa é dos outros, não é minha, pelas coisas que estão dando errado, é porque lá na infância aconteceu algo que eu não aceitava. Às vezes a gente tem um irmão mais velho ou um irmão mais novo que apanham na nossa frente por uma culpa de algo que eles fizeram ou não fizeram, e nós testemunhamos isso. E aí invade em nós, criança, nós adultos hoje, quando a gente era criança, invade um medo e uma preocupação. Eu não posso errar, porque errar leva à penalidade, como o meu irmão está sofrendo. Então eu não quero errar. E eu
vou revelar para vocês. Eu me borrava, ainda tenho medo de errar. Quando me dizem, você errou, nossa, para quê? A reação instintiva é, não errei. Mas aí tem que acalmar e dizer, não sou aquela criança, né? Então, por medo do que aconteceu, eu aprendi. E aí, quem assistiu a aula 1 vai lembrar de algo que eu falei. Se você assistiu a aula 1, eu falei da força de evitação. Quantas forças? Se alguém assistiu a aula 1 aqui, pode colocar, escrever aqui para mim, quantas forças de evitação existem para fazer barreira à dor do trauma de infância? Quem lembra disso? Quem lembra disso? Ah, agora eu quero ver se vocês assistiram a aula mesmo. Estava uma maravilha a aula, né? Então, vocês escreveram. Quem escreveu isso? Quem anotou? Padrões repetitivos, existe uma lógica para isso? Sim, existe. Estou respondendo uma pergunta que tem a ver com isso também, sabia? Então, já que vocês não responderam, eu vou responder para vocês. Existem 3 forças de evitação aos traumas de infância. E essa fala que diz assim, a culpa das coisas não darem certo para mim não é minha, é do outro. É de quem? A culpa é do chefe que não me valoriza, a culpa é do meu marido, da minha esposa que não me ajuda, que não me ama, que usa roupa que eu não gosto, a culpa é dos meus pais que me criaram assim, que criaram meu irmão assim, a culpa é do mundo, a culpa é de Deus, a culpa é de todo mundo, menos minha, né? Então, e aí eu disse que existem 3 forças de evitação aos traumas de infância. Esse foi um trauma. Eu testemunhei meu irmão apanhando. A culpa é sua por seu irmão ter feito isso. A culpa é sua por seu irmão ter quebrado. A culpa é sua por isso. E vai apanhar. E eu testemunhei isso, marcou. E entra uma força de evitação a essa dor. Qual força de evitação entrou? Já vou dizer, se você assistiu a aula, vou dizer que é a de negação explícita. Dentre as 3 forças, tem uma chamada, que é a segunda, a de negação explícita. Que é assim, não sou assim do jeito que vocês estão me dizendo. Então eu declaro, não fui eu que errei, não, porque eu faço tudo certo, porque eu sou forte, porque eu sou corajoso, porque eu sou puro, porque eu sou perfeito. Evitação. E aí eu não me percebo, né? Então, as consequências disso, dessa evitação, bloqueio emocional, ansiedade, porque será que vão me descobrir? Eu tenho que ser perfeito cada vez mais? Perfeito em todos os sentidos, eu tenho que ser puritano, puritana, em todos os sentidos, senão vão descobrir que a culpa é minha. Eu tenho que ser forte em todos os sentidos, senão vão descobrir que eu sou fraco, que a culpa é minha. Então, consequência dessa força de evitação do trauma de infância é eu procurar esconder. A ansiedade surge. O medo de errar, o medo de fazer errado, a frustração por não poder ser eu, a insegurança enorme e a indecisão. Será que faço? Será que eu não faço? Então, eu só estou dando um exemplo do que nós vimos na aula 1. Né? E olha, existe como combater isso, existe como corrigir isso, existe como quebrar esse código de insegurança que foi criado pela força de evitação. Como? Na aula 2 eu vou contar para você. Na aula 2, que vai ao ar amanhã, às 7 horas da manhã, e o link vai para o grupo do WhatsApp. Quem está no grupo do WhatsApp vai receber o link. Então, entra no grupo do WhatsApp, pelo amor de Deus. E aí você vai entender o que acontece. Você vai entender na aula 2, que eu vou dizer amanhã, como combater essa força de evitação. E ela está na chave 2. Tem 3 chaves. 3 chaves que quebram o código da insegurança. Essas 3 chaves eu já falei na aula 1, quais são, se você esteve, você entende o que eu quero dizer, a chave que quebra o código da insegurança. São 3 chaves. E a segunda chave, ela vai direto nesse código, né? Então, é isso. Espero que você tenha assistido a aula 1, tenha entendido um pouco do que eu estou dizendo, porque é importante entender para você poder sair dessa insegurança enorme que destrói sua vida. Olha, e às vezes 10 anos de terapia não ajuda, gente. Porque
Eu volto, eu volto, eu volto. Não estou combatendo terapia, não. Eu sou terapeuta, eu aplico terapia nas pessoas, né? Mas eu sei a dificuldade que é avançar na terapia, porque tanto eu quanto você estamos no escuro. E é preciso de uma coisa assim. Por exemplo, um processo terapêutico como origem, para você adiantar, resolver um montão de coisa e levar conteúdos ótimos. Você vai avançar no seu processo terapêutico individual, né? Bom, e aí entra a segunda fala. Deixa eu só ver se alguém escreveu alguma coisa aí. Pera aí, antes de entrar a segunda. Boa noite, a Cris e todos presentes na live. Tamo junto, Ariovaldo. Epa, coisa boa. Eliana Cristina, quando meu pai grita meu nome, gritava, eu já fazia xixi na roupa. O medo, e sabe, quanto menos razão, menos explicação, menos argumento eu tenho, mais alto o meu tom de voz, mais eu quero usar a autoridade, a disciplina. E quando eu faço isso, eu faço as crianças entrarem nesse padrão de se urinarem, de terem medo, né? Um medo, um pavor enorme. E geralmente o nome, quando fala o nome completo, né? Acrísio de Medeiros. Aí era uma surra, né? Acrísio Fernandes Sobral de Medeiros eram 3 surras. Nossa. Então, quanto mais completo o nome, pior a coisa. Oriovaldo escreveu as 3 forças. Muito bem, Oriovaldo, você assistiu a aula, ok, parabéns, as 3 forças. Deixa eu ver se tem alguém aqui no TikTok perguntando alguma coisa. Deixa eu já ver aqui, antes de eu passar para a próxima. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Incentiva teus espectadores a partilhar tua live e convidar mais amigos. Obrigado! Então, ó, pessoal, tá vendo o que falaram aqui? Incentiva os teus espectadores a participar, a partilhar a tua live. Ó, gente, partilha a live aí. Estão falando isso, é convidar os amigos para assistirem às aulas. A aula pode ser assistida por todo mundo. É só mandar o link da Bio, tá bom? A Bio não é uma garota, não. É o meu perfil, o nome do perfil. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, alguma coisa, se você ainda não assistiu. Padrões repetitivos. A Silvia falou. Padrões repetitivos. Existe uma lógica para isso? Existe. Sabe o que é? Eu estou com a mão aqui. Sabe qual é a lógica dos padrões repetitivos? É assim. Oh, meu Deus, eu mexi aqui, entrou na minha frente. Mas tá bom. A lógica é a seguinte. Existem caminhos neurais. O que é caminho neural? Caminho neural, todo o nosso pensamento, toda a nossa estrutura passam por neurônios. São como fios que a gente não vê, mas que quando a gente toca no interruptor, acende a luz. Pô, essa luz acendeu? Eu mexi lá no interruptor, a luz acendeu. Se trouxer um ET, ele vai ficar assustado, porque, pô, como é que você aperta e acende? Em outros lugares, você fala o nome de uma garota e ela acende a luz, não é? Como é que é o nome da garota? Bixby, não, mas tem outra também. Leodora, apaga a luz. Põe uma música country, a música do Itamar. Aí assim vai. Então, pô, mas como pode? Alexia, então. E aí, a gente não sabe por que vem pensamentos, por que vem ações, por que vem emoções, por causa dessas conexões neurais, os fios que levam essa comunicação. E quando eu repito, uma ação, um pensamento ou uma emoção várias vezes, até 90 vezes, tem um número específico para marcar bem essa conexão, esse caminho. Esse caminho fica muito estruturado, muito forte, muito iluminado, fácil de ser percorrido. E esse caminho é caminho de tristeza, de raiva, de explosão, de depressão, caminhos. Nós somos povoados de caminhos, né? Isso é um padrão repetitivo, né? Como cortar esse padrão repetitivo? Então, assiste a aula 2. Você vai entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Vamos lá. Meu pai brigava, quebrava tudo na casa e ele nos fazia pedir perdão para ele. Nunca entendi o porquê. Olha só. Assim, ó, caramba, é difícil falar algumas coisas, mas
Você não entendia por que seu pai, depois de ter quebrado, pedia para vocês, pedirem perdão a ele. É como se vocês fossem os culpados por ele agir daquela forma. Então, ele tinha esse padrão que a gente falou agora há pouco, né? A negação explícita, a força de evitação era essa, negação explícita. Ele não assumia, ele dizia que a culpa daquilo era de todo mundo, menos dele. Da onde vem isso? Do trauma de infância dele. E aí, isso é possível que nós repitamos, os filhos, os netos, se a gente não se liga e não corta esse ciclo. Como cortar? Fazendo o que vocês estão fazendo. Participando da live, participando da semana Código da Insegurança. Alguns mais comprometidos com a mudança na vida vão para o processo terapêutico à origem. Não é? Então, isso acontece. Tá? A crise, eu sinto que sou muito cobrado pelos meus pais e tenho uma mania de acumular coisas para preencher o vazio que tenho, pois fui diagnosticado com esquizofrenia e depressão. Guilherme, vou dizer um negócio. Alguns diagnósticos são só diagnósticos, não são a verdade sobre quem você é. Tá legal? Cuidado. A nossa sociedade é uma sociedade que, principalmente, claro, a sociedade médica, com todo o respeito, e a sociedade da saúde, a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, rotulam comportamentos. E quando rotulam, colocamos as pessoas num mesmo frasco, num mesmo tubo de ensaio, e obrigamos essas pessoas a se comportarem assim. Caramba, temos que ter cuidado com isso. Eu, quando era adolescente, os dentistas, poucos, faziam obturação, que hoje se chama restauração. Poucos, a maioria arrancava, extraía o dente cariado. Tá legal? E aí, ainda temos esse hábito de arrancar o dente escariado da sociedade. Você é esquizofrênico, você é deprimido, se afasta da sociedade, toma esse remédio e fica bolado numa cama, não me incomode mais. E fazemos isso. Então, vou abrir um parênteses aqui da semana Código da Insegurança. Processo terapêutico à origem trata a saúde, o bem-estar, eliminar os traumas que fazem a gente se enquadrar em tabelinhas, se enquadrar em rótulos que vieram desde a infância. Os nossos pais, por mais boa vontade que eles tenham tido, também foram vítimas. E passaram para nós esse aprendizado. Eles nos rotularam como fraco, doente, porcaria, burro, putinha, galinha, ignorante, gay, biscate, tudo que não presta. E aí a gente cria esses rótulos e vem com eles até hoje. Esses rótulos fizeram mal para a gente e a gente adoeceu. Aí a gente vai num médico, porque a gente sempre acreditou que o médico ia curar a nossa vida, mas ele só deixou a gente dependente de remédio. E aí ele diz que eu sou esquizofrênico, pô. Claro que existe esquizofrenia. Mas dizer que todo mundo é bipolar, esquizofrênico, que é deprimido, pelo amor de Deus, que sociedade é essa? E vamos trochar remédio na cabeça do povo, vamos enriquecer as farmácias. Se tiver dono de farmácia que sabe do que eu estou falando, meu pai era farmacêutico. Vamos trochar remédio. O remédio que mais vende na face da terra é ansiolítico e antidepressivo. Não é? Mas ninguém quer sentar e gasta fortunas de dinheiro com remédios, mas não quer vir para um processo terapêutico que vai curar você disso. Não quer, eu prefiro o remédio, eu não preciso me expor. Então tá, né? Então, é isso aí. Ufa, respira, Crísio. Eu só me lembro de num treinamento um amigo dizendo assim, um aluno meu, te acalma, Crísio, te acalma. Eu me acalmo. Meu pai, James, chamou de intolerante por não aceitar uma certa situação. Pois é, quem não era intolerante? Quem era intolerante na realidade, não é? Isso aí.
Deixa eu ver outra aqui. Silvia Lino, quando a minha mãe ensinava-me os trabalhos de casa, ela gritava constantemente. Eu ficava com pressão, com uma pressão, né? E eu bloqueava. Claro, ela chamou-me muitos nomes e sei que um dia meus bloqueios emocionais começaram, sem dúvida. E isso, ó, você representa aqui 90% das mulheres que estão aqui. E se trocar for um menino, 90% dos meninos. E os nossos pais, eles só ensinaram, só fizeram o que fizeram com eles, o que eles sabiam. Tá? Voltando para o Código da Insegurança. Vamos lá! Muito bem. Vamos à próxima. Próxima pergunta. Pergunta do questionário. Olha aí. Doutor. Ó, gente, deixa eu esclarecer. Eu não sou doutor. Quem merece o título de doutor é quem fez doutorado, quem defendeu uma tese. Eu não defendi doutorado. Eu não fiz mestrado, eu fiz pós-graduações, fiz 3 pós-graduações, mas não fiz mestrado. Mestrado, quem faz mestrado defende um mestre, né? Isso, quem defende uma dissertação. Então, eu não sou doutor, não fiz doutorado. A gente tem um costume de chamar os médicos de doutores, isso. Mas o médico não fez doutorado. Se ele fez, ele é um doutor mesmo, né? Se não fez, ele é um médico. Chamamos advogados de doutores, não são doutores. Eles exigem que a gente, às vezes, chame eles de doutores, né? Não são doutores. Se fez doutorado, é um doutor. Se não, é um advogado, não é mesmo? Isso. Com todo respeito, eu respeito eles. Como, antigamente, qualquer dono de fazenda era chamado de coronel, né? Isso. Então, a gente tem que... Eu não sou doutor. Eu sou psicanalista e me chame de Acrísio. Eu gosto muito do meu nome, era o nome do meu avô. O passado não importa. Poxa, ponto. O passado não importa, ponto. Tem que viver o presente. Concordo. Os traumas que tenho não vieram da infância. Opa, mesmo? Que certeza. Vieram do divórcio mal resolvido, dinheiro que não dá para pagar nada. Tá bom. Ó, eu concordo com você e discordo ao mesmo tempo. Eu concordo que nós precisamos viver o presente. E é por isso que devemos resolver o passado. Porque o passado, os traumas de infância não resolvidos, impedem com que a gente viva o presente bem vivido. Tá bom? Então, concordo, precisamos viver o presente, mas a gente não vive o presente quando diz o passado não importa. Importa, porque é o passado que está aqui no nosso inconsciente e os traumas inconscientes, que não precisam ser traumas horrendos, traumas pequenos como esse que os colegas estão partilhando, que a minha mãe brigava demais comigo, né? Que meu pai me batia muito, esses ficam guardados, provocando. Eu tive uma força de evitação, acionando um código de insegurança que faz o bloqueio emocional existir, e ele vem enchendo o meu copo, gota por gota. Um dia vai derramar. Você quer esperar derramar? Quer esperar derramar para tratar disso? E viver no presente? Essa frase, do jeito que ela está construída, ela está fechando os olhos para a gota que está pingando no copo dela. Talvez ela tenha uns 30, 50, tá bom. Mas aí é uma mágoa muito grande, que divórcio mal resolvido trouxe trauma? Trouxe. Só que não é o trauma atual. Por que o divórcio não foi bem resolvido? Porque você sempre disse sim. Porque você sempre aturou, porque você nunca colocou limites, porque você nunca se colocou como primeiro lugar, porque você aceitou uma pessoa para sair de casa, porque você aceitou uma pessoa cheia de insegurança e dizendo, eu não mereço, porque eu não sou boa o suficiente para ter esse homem, eu sou boa o suficiente para ter esse. E aí, quando eu faço escolhas menores para mim, eu tomo na cabeça, porque eu vou conviver com um traste. Isso serve para homens ou mulheres. Mas da onde vem o dedo podre, que não foi podre? Da onde vem? Vem desse conceito. Eu não valho, eu não tenho valor, eu não sou boa o suficiente. Então eu pego qualquer pessoa e aí eu me dano lá na frente e digo que o problema foi o divórcio mal resolvido. Caramba, vai continuar com o problema?
próxima negociação, a próxima relação vai ser igual. E você vai ter problema de novo. Então, vai lá no passado, nos traumas de infância. Olha, sabe qual é o problema? Eu vou dizer. O primeiro problema é não aceitar que existem traumas de infância. Isso você vai ver na aula 3. Segundo problema. Não, me perdoe. Na aula 3. Segundo problema. Os traumas de infância são inconscientes. E você criou um gabarito familiar. E esse gabarito você vai ver amanhã na aula 1. Entende? E enquanto você não atualizar esse gabarito, eu estou falando uma palavra estranha para você, porque a aula é amanhã, mas desculpa, assiste que você vai entender o que eu estou dizendo. Enquanto você não atualizar esse gabarito, você vai continuar cometendo os mesmos erros. O gabarito é um GPS. Só que, lembra que uma vez eu estava em Goiânia e eu queria sair de Goiânia. E eu sabia que uma das saídas que eu precisava pegar era uma pista ao lado do aeroporto. E aí eu marquei, aeroporto. Caramba, eu me perdi, porque ele foi me levar quase na cabeceira da pista do aeroporto. Ele me mandou para um lado errado. E assim que a gente faz, enquanto você não atualiza o seu GPS, você vai parar no lugar errado. Tá bom? Entendeu? Então, desculpa, viva o presente sim, mas sem a interferência dos traumas de infância. E não é esquecendo, é voltando. Como eu volto à crise? Códigos da insegurança, as 3 forças que montam um bloqueio emocional e nele tem um gabarito familiar. E amanhã, na aula 2, você vai entender o caminho. E na aula 3, eu vou dar a prática para você colocar em prática isso. Tá bom? A Neuci disse, fui rejeitada pelos meus pais e irmãos. Então, Neuci, não se rejeite. Não se rejeite. Quando a gente passa por uma rejeição assim, a gente entende, e é um entendimento equivocado, que a gente não presta. Porque aquelas pessoas importantes da nossa vida nos rejeitaram. Então, poxa, então eu não sirvo para nada. É mais ou menos como quando uma criança recebe um presente, vem embrulhadinho num papel lindo, né? O que ela faz com o papel lindo que a gente fez? Ela rasga o papel, joga fora, pisa, nem olha para o papel. Não é? Um papel lindo que se abrisse direitinho dava para usar em outro presente. A caixa que embala aquele presente, aquele carrinho, aquela boneca, ela rasga, não é? E assim a gente faz conosco. A gente acaba desprezando, porque um dia desprezaram a gente. Então, não se rejeite. Acompanha a semana o Código da Insegurança. Se você não assistiu no seu aula 1, entra no link da bio, se inscreve, entra no link, entra no grupo do WhatsApp, que é por lá que você vai ter todos os links das aulas. Entra. Pessoal, é preciso estar no grupo do WhatsApp. Se você não estiver, tá ferrado. Tá bom? Ó, já são 7h33. Eu quero dizer agora sobre o sorteio. O sorteio. Vai haver o sorteio de 2 bolsas integrais para o processo terapêutico à origem, que é um processo maravilhoso. Não existe um processo igual. Ele é único no mundo. Eu garanto isso para você. Porque quem montou esse processo durante 17 anos fui eu. Eu expus esse processo, o funcionamento dele, em mais de 5.000 pessoas. Ele foi trabalhado, ele foi exaustivamente trabalhado. E a coisa mais linda que tem é ouvir as pessoas olhando para mim dizendo, Acrísio, você não tem noção. Você não tem noção do que você fez na nossa vida. Na minha, do meu marido, da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos, dos meus parentes. Você não tem noção. Você salvou nossa família. Tá legal? Ouvi alguém dizer assim, um veterinário em Brasília,
terminou o processo terapêutico com ele. E ele disse para mim assim: hoje eu joguei fora 2 caixas de anestésicos que estavam no meu criado mudo, na cabeceira da minha cama, que eu estava preparando para tomar e tirar minha própria vida. Hoje eu joguei no vaso todos eles e a minha vida vale mais. Você sabe o que é ouvir isso? Sabe o que é ouvir isso? Isso mexe comigo. Isso me garante do que eu faço. Do que eu faço. Então, vou sortear no domingo 2 bolsas integrais para o processo terapêutico à origem, que começa em fevereiro. Eu vou falar do processo terapêutico à origem no final da 3ª aula, na sexta-feira. Bom, o que você tem que fazer para participar do sorteio? Primeira coisa, tem que assistir as 3 aulas. Antes de assistir as 3 aulas, você tem que estar no grupo do WhatsApp. Tem que estar no grupo do WhatsApp, pelo amor de Deus. Se você não estiver no grupo do WhatsApp, balbal, você não vai poder estar concorrendo. Então, garante que você está no grupo do WhatsApp, tá legal? Escreveu? Garante que você está no grupo do WhatsApp. Então, primeira condição para participar do sorteio de 2 bolsas integrais para o processo terapêutico à origem, estar inscrito e o seu nome está no grupo do WhatsApp. Segunda condição, ter assistido às 3 aulas. Terceira condição, anotar 2 palavras-chave que vão aparecer, uma na aula 2, a segunda na aula 3. Essas 2 palavras-chave serão pedidas para você num quiz, num questionário facílimo que vai ser disponibilizado para você na sexta-feira. Você vai responder as perguntas, você vai colocar as 2 palavras-chave e aí, por último, você vai estar presente na live do domingo às 19 horas, que eu vou sortear. Vou chamar um nome de alguém que tenha estado nas 3 aulas, respondido as perguntas, colocado as palavras-chave. Está, claro, no grupo do WhatsApp. E aí eu vou dizer quem foi o sorteado. Se você estiver na live de domingo, quando eu chamar seu nome, você vai ter uma das bolsas integrais para participar do processo terapêutico à origem, que começa em fevereiro. Só vale para essa de fevereiro. Ah, eu não vou poder. Perdeu. Perdeu, Playboy. Tá bom? Então, faz isso. Esteja na live do domingo, com tudo que eu te disse. Esteja na live do domingo ao vivo, com sua inscrição no grupo do WhatsApp, com as 2 palavras-chave, com o quiz respondido e tendo assistido às aulas. Combinado? Agora, gente, está sendo muito conteúdo riquíssimo que eu estou passando para vocês. É muito rico, eu não estou poupando, eu não estou economizando, já faz 15 dias que todas as noites tem lives, excetuando sábado e domingo. Eu estou passando conteúdos riquíssimos sobre como se livrar de bloqueios emocionais, eliminando traumas de infância. E nas aulas gratuitas também tem muito conteúdo que você não encontra em lugar nenhum, nessa formatação tão rica que desmonta códigos de insegurança, que vai trazer a felicidade, a suavidade, a leveza, a vida de volta para você. Compartilha com seus amigos. Compartilhe o link que está disponível na bio, tá? Compartilhe as lives. Vamos espalhar esse estilo de vida melhor para todos nós, não é? Tá bom? Então, gratidão a vocês. Verônica, gratidão. Gratidão a você. Conto com vocês. Hoje é terça, né? Amanhã, às 7 horas da manhã, o link da aula 2 vai ser enviado no grupo do WhatsApp. Então, assista. E eu quero saber se você está comprometido com a sua mudança de vida. Quero saber se você quer conquistar a liberdade emocional antes das desgraças acontecerem ou depois. Tem 2 diferenças. Se você quer sua liberdade emocional antes das desgraças piores acontecerem, você vai ter uma vida mais leve, suave. Se você esperar para depois, talvez você não recupere o que você perdeu.
casamento, perdão para pais, reconciliação com filhos, sua saúde, trabalho, sua dignidade, seu amor próprio, entende? Então queira antes. Gratidão. Agora eu vou descansar, eu vou preparar a aula 3 para vocês. Então, por isso que eu pedi o questionário para eu fazer do jeito de vocês. Então, agora à noite, vou estar preparando a aula 3 para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo muito grande. Tudo de bom, gente. Tchau, tchau. Dá licença que eu vou desligando, tá?